Com a chegada da idade avançada, a chamada terceira idade, muitos homens e mulheres se veem diante de um problema sério, a aposentadoria. Além de ter menos renda, o aposentado sofre ainda pelo fato de uma hora para outra ser colocado de lado quando o assunto é mercado de trabalho. Fica a pergunta, até que ponto a aposentadoria é benéfica ou prejudicial para a saúde dos idosos? Para o médico Benny Schmidt, que é patologista e neurologista da Escola Paulista de Medicina, a aposentadoria não é benéfica em nenhum dos sentidos. A aposentadoria é muito pelo contrário, né? Ela não só não é benéfica, como ela predispõe às doenças, né? E seria muito importante que os políticos do nosso país e do mundo inteiro pudessem conversar com os cientistas para que eles explicassem que a aposentadoria, principalmente para quem trabalha com músculo, os patologistas musculares ou quem trabalha com doenças neuromusculares, pudesse explicar que a aposentadoria simplesmente não deveria existir para o ser humano. Na condição humana. O homem nasceu para trabalhar até o último segundo de sua vida. O homem, para gozar dessa chance que Deus nos deu de aproveitar a vida, de ter vida, ele tem que estar com atividade física e mental em sua plenitude para poder aproveitar a vida. Aposentar, geralmente, principalmente nos idosos, isso tem uma conotação que eles acabam adoecendo e morrendo precocemente. Para um cientista ou pesquisador que conhece a patologia muscular, que são problemas musculares, a aposentadoria simplesmente não deve existir. Como bem se sabe, explica o médico Benny Schmidt, os idosos que param de trabalhar normalmente adoecem e vão a óbito precocemente. Primeiro, porque o princípio de qualquer ser vivo é o movimento. Segundo, porque a inatividade causa atrofia muscular. O médico Benny Schmidt, patologista e neurologista da Escola Paulista de Medicina, critica o governo federal, que tem hoje como ministro da Saúde uma pessoa de outra área, no caso aqui Ricardo Barros, que é um engenheiro. Há poucos dias, o engenheiro ministro da Saúde disse que a maioria dos pacientes que procuram atendimento em unidades de atenção básica da rede pública apenas imagina estar doente, mas não está. A aposentadoria, por exemplo, do ponto de vista muscular, ela acaba causando uma atrofia muscular para os sedentários. E essa atrofia muscular não é só do músculo esquelético. Essa atrofia muscular, ela compromete também o músculo liso da parede dos vasos sanguíneos. Então ela acaba comprometendo, rádio ouvinte, todos os órgãos do nosso organismo. Então, isso compromete o sistema público de saúde não só do Brasil, como no mundo inteiro, porque a conta da saúde não fecha em nenhum hospital público do mundo. Porque a conta da saúde, por exemplo, do Brasil é uma questão de inteligência. Hoje no nosso país, por exemplo, nós temos um engenheiro como ministro da Saúde e que ainda tem a ousadia de falar de uma doença, né? Quer dizer, o problema de saúde do nosso país é a falta de uma pessoa tecnicamente competente. Então, nós temos médicos maravilhosos no Brasil. Então, nossos impostos deveriam ser colocados, pelo menos no ministro da Saúde, tem que ter um médico maravilhoso para, ao invés de tratar as doenças, de promover saúde, de prevenir as doenças. E a melhor maneira de prevenir as doenças é também trabalhando, sendo útil à sociedade. Além do trabalho, os idosos, as pessoas com mais de 60 anos deveriam praticar atividades físicas para manter o metabolismo das fibras de todos os tipos. Se fosse bem assimilado por nós, este simples conceito da patologia muscular poderia resolver o problema de centenas de países que já não conseguem fechar a conta com os aposentados e que, com o aumento da população mundial de idosos, se transformarão em um sistema caótico, produtor de moléstias e de desperdício de dinheiro público. Para o especialista Benny Schmidt, patologista e neurologista da Escola Paulista de Medicina, ele explica o que o governo poderia fazer com o idoso ao invés de aposentá-lo. Existe a visão, né, o rádio ouvinte tem que ter essa compreensão desse arrazoado da seguinte maneira. Um idoso, ele pode diminuir a carga do trabalho, ou o Brasil, o governo, pode dar um dinheiro a mais para esse idoso, merecidamente, que já
que tem mais de 30 anos de carteira assinada, por exemplo. Mas ele não pode parar de ter atividade mental. Ele não pode parar de trabalhar, né? Por essas razões que a gente colocou. Então, isso seria extremamente inteligente. Vale a pena lembrar que qualquer governo do mundo, a primeira coisa que a gente deve fazer com nossos impostos, e eu não sou politizado de maneira alguma, mas a primeira coisa que a gente tinha que fazer com os nossos impostos era oferecer a primeira coisa que o povo brasileiro tem direito, que é saúde. O que adianta, rádio ouvinte, eu investir em segurança, eu investir em educação, se eu não sou capaz de dar saúde ao meu povo, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que investir em saúde. E repito, não é uma questão de gerenciamento. Nós temos que, o povo brasileiro tem que, a primeira coisa que o povo tem que pedir é um médico como ministro da saúde do nosso país. Quando a gente está com dor de dente, a gente vai no dentista. Quando a gente tem uma conjuntivite, a gente procura um oftalmologista. Ora, para tratar da saúde de um país, eu preciso de um médico que tenha experiência com hospitais, que conheça a medicina, que conheça os planos de saúde, né? Para poder ter uma conduta que seja a opinião dele. Filosoficamente, prossegue o especialista Ben Schmidt, é sabido que em relação à felicidade humana, que não basta só amar, é preciso trabalhar. Foi a natureza que nos fez assim. Ela não aprova a inatividade e exige de nós criação e trabalho até o último segundo de nossas vidas. Além de diminuição da carga horária, é preciso fazer uma propaganda do bem, né? E dizer para o brasileiro que trabalhar não é um inferno. A felicidade humana está muito ligada ao trabalho. Para ser feliz, não basta amar. Para ser feliz de verdade, para ter uma vida com muitas alegrias, a pessoa precisa gostar do trabalho que faz. Então, além do amor, a pessoa ter prazer no seu trabalho. Os homens, eles se realizam, o ser humano se realiza de verdade quando ele consegue cumprir o seu destino, né? Os sistemas públicos de saúde, se olhassem para os idosos como pessoas que ainda podem produzir, teriam duas extraordinárias vantagens. Primeiro, com o fim da aposentadoria indiscriminada. Segundo, com a apologia ao trabalho, diminuiria os casos de doenças, o que contribuiria para uma sociedade mais saudável e feliz. É o que afirma Ben Schmidt, patologista e neurologista da Escola Paulista de Medicina. Eu acho que o mundo está um pouco estranho. Eu acho que o mundo está cansado de tanta lei. O mundo está cansado de tanto político. Seria melhor a gente pedir em relação à saúde para os médicos, os cientistas que trabalham no desenvolvimento na indústria farmacêutica ou nas condutas médicas, tomarem conta da saúde desses mesmos países. Porque, eu repito, não é uma conta não é a causa de gerenciamento. O Brasil pode colocar a montanha de dinheiro que quiser. A conta nunca vai fechar, porque a inteligência nos diz que nós temos que promover saúde. Você falou depressão, obesidade, são cofatores importantíssimos hoje de causa de doença no ser humano. Hoje é muito difícil, aqui em São Paulo, alguém não sentir dor nas costas, um idoso. Hoje é muito difícil um idoso não tomar pelo menos um remedinho, um medicamento todos os dias. E não existe, eu não vejo na televisão e na mídia, né, uma propaganda de promoção de saúde. A gente, quando muito, vê campanhas de vacinação, que eu acho que são mais uma propaganda do governo, como se o governo quisesse mostrar que tá realmente se importando com a saúde da população, mas existe uma coisa muito mais efetiva que essa. É mostrar para o público, para todo cidadão brasileiro, como é que a gente pode levar uma vida saudável. E eu repito, enfatizo, que para ter uma vida saudável não basta só amar, não basta só a gente constituir uma família, se dedicar à esposa, aos filhos, aos pais, respeitar os pais, mas ela tem que contribuir socialmente. Ela tem que contribuir com um trabalho em que ela tenha prazer. E aí sim a gente diminui essa sinistralidade da saúde do povo brasileiro, e começando
eu não tenho nada, não conheço, com todo respeito, um engenheiro não pode ser ministro da Saúde do Brasil. Né? Então a gente tem que começar pelo começo. Eu agradeço a oportunidade da Rádio Metropolitana, em nome da neuromuscular da Escola Paulista de Medicina. Espero que vocês reflitam sobre essas mensagens que a gente deixou. Obrigado, doutor Beni Schmidt, que é médico patologista, neurologista da Escola Paulista de Medicina. Uma visão, né, uma opinião totalmente diferente do... Né, nenhum líder sindical vai gostar de ouvir o doutor Beni falando a respeito dessa questão de que a gente tem que a aposentadoria não é benéfica em nenhum dos sentidos. Então, essa matéria foi feita pelo Vladimir Gama, justamente sobre até que ponto a aposentadoria prejudica a saúde dos idosos. Tem um ditado antigo, né? Cabeça vazia é oficina do diabo, né? Corpo parado também realmente acaba sendo ideal para o surgimento de doenças, como disse aí o especialista.